falei acho que 3 domingos atrás sobre quando Deus diz não, se lembra? E quando eu estava meditando sobre esse assunto, me ocorreu de ler o livro de Jó. Eu li algumas vezes, fui e voltei, fui e voltei, fui e voltei. Porque ali nós encontramos uma teologia da dor, como enfrentar a dor. Porque o não de Deus, como a gente falou, o que é o sim de Deus? Consegui um emprego que eu sonhava. O que é o sim? Deus abençoa. Eu comprei um apartamento que eu desejava. Eu adquiri um carro. Eu casei. Eu me formei. E assim por diante. E com relação às coisas boas da vida, nós não precisamos de muito fé, nem de ser desafiado. Mas para os momentos difíceis, nós vamos precisar de fé. Porque os momentos que mais definem a nossa fé são justamente os momentos em que a gente enfrenta problemas. Nessas situações, vai demonstrar que tipo de fé nós temos, se ela é firme, se ela é sólida, se ela é algo que nos sustenta ou ela é frágil. E a gente vai se deparar muitas vezes por situações que fogem ao controle da nossa existência. Então, como a gente falou aqui, um projeto que de repente não deu certo, uma proposta de trabalho, eu queria, sonhei, projetei, e não aconteceu o que eu pensava, né? Às vezes até um relacionamento que tinha, seja de amizade, seja ele amoroso, e a gente tem que aprender a conviver com desejos não atendidos. E o livro de Jó, ele embora tenha uma esperança, a gente vai chegar lá, ele começa com crises, com dores, com doença, com morte, né? E ele é um clássico da literatura, então, que vai nos ensinar como viver no sofrimento. Então, meus amigos, deixa eu ajeitar aqui para não esbarrar. O livro de Jó não foi escrito para Jó. A história de Jó, ele sabe de cor e salteado. O livro de Jó foi escrito para quem? Para nós. Então, esse é o cenário ideal, eu acho, bíblico, para expor uma fé genuína. Como a gente deve reagir no meio da adversidade, no meio da dor, no meio da luta. Então, é um livro tremendo, né? Nós vamos ler, então, o Jó 1, na versão NA, tá? A 22. Foi? Então, vamos lá. Havia um homem na terra de Uz. Essa terra diz que era vizinha a Judá, naquela região ali perto de Israel, né? Cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Olha o caráter de Jó. A Bíblia está afirmando isso. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Maravilha, família grande, alegria. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Então, o sujeito mais rico. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, então vão para a casa de um, acabava lá e para o outro, Jó chamava os seus filhos à preocupação e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso de vez em quando, é assim? Continuamente. Então veja a preocupação de Jó com seus filhos, né? E também, irmãos, dizem que o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito. Você e eu temos o legado todo do Velho Testamento e do Novo Testamento. Agora pensa um homem que não sabia muito da história de alguém que viveu um desafio como ele, ou que enfrentou uma dor, ou que enfrentou uma dificuldade, mas que agora estava vivendo. Veja como ele tinha um relacionamento muito vivo com Deus. E veja como ele entendia a linguagem de Deus. Se você for ver a linguagem do Velho Testamento, era oferecer sacrifícios, holocaustos. E ele fazia isso continuamente, não é?
Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio Satanás entre eles. Eu vou ler, depois eu vou comentando mais. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram sobre a terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os seus servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos aos fios da espada. Só eu consegui escapar para trazer essa notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estão comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, meus amigos, estamos de um texto emblemático, tenso, denso, carregado de dores, carregado de desafios até no céu. A Bíblia fala, na visão de Deus, que Jó era um homem íntegro, fiel, temente a Deus. Isso, o fato de nós sermos íntegros e até sermos fiéis, isso é o dever de todos nós, não nos exime de vivermos lutas e dificuldades. Então eu já vi muita gente falar assim: eu não aceito a doença, vai orar para orar. Você não aceita. Você pode pedir a Deus que livre da doença, isso é lícito, né? Deus nos livra, Deus cura. Temos até um exemplo, um testemunho a ser dado aqui, né? Domingo que vem ficou de compartilhar aqui, de um milagre de saúde que vocês vão ver, não vou adiantar aqui, né? Maravilhoso. Nem todos sabem, alguns sabem, toda a igreja vai saber. Mas, cara, Deus faz, mas às vezes Ele se coloca no lugar de Deus, de decidir as coisas. E a mente de Deus, muitas vezes, não é totalmente compreendida, não é capaz de ser compreendida. Jó, então, era alguém que era íntimo de Deus, conhecia Deus e sabia que Deus também estava no meio das dificuldades. Ora, o fato de saber que Deus está no controle da história nos acalma, porque se eu não estou no controle, Ele está. Aqui a Bíblia começa um fato também, que eu não sei se ocorreu mais vezes, é um fato também que foge da nossa imaginação. Por quê? Diz que no dia que os filhos de Deus compareciam lá na presença de Deus, então uma reunião, e tudo indica que são os anjos, apareceu também Satanás. Bom, eu acho que nenhum de nós aqui quer uma reunião com Satanás presente, né? Chamar anjo, Deus, todo mundo quer, mas não sei porquê, o fato é que ocorreu, sabe? E ali há um diálogo de Deus com o próprio Satanás.
sabe? E o próprio Deus chama a atenção de Satanás acerca de Jó. Você viu o meu servo Jó? Como ele é um homem fiel e temente. E agora, o diálogo também fala, é porque o Senhor dá tudo a ele. Claro que o Senhor abençoa ele em tudo, faz tudo o que ele quer, então é normal ele te servir. Ou seja, começa a estabelecer uma relação que é só de reciprocidade, uma relação em que a afetividade a Deus é perdida, uma relação de egoísmo, de interesse. É isso que ele quis dizer. Ou seja, Deus, ou Jó só te ama ou só te serve porque o Senhor é bom para ele, o cara mais rico do Oriente, né? Então isso é uma insinuação que nós, como seres humanos, não podemos adorar Deus por quem Ele é. E Ele é maravilhoso, é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é a origem de todas as coisas. Que não é possível adorar a Deus sem uma afetividade desinteressada. E muita gente se decepciona com Deus quando vem uma luta, uma tribulação, e aí vai embora, porque não aceita. Por quê? O argumento de Satanás é que toda fé é pragmática, tem um interesse resultante de bênção e prosperidade. E a gente vai ver hoje, que entrou uma teologia tão complicada que prega sobre bênção. E muitas vezes é o seguinte, se você é um cara que tem recursos, se você tem saúde, se você tem tudo, você tem a bênção de Deus. E se você, de repente, é pobre, e a Bíblia diz, os pobres sempre tereis convosco, porque Deus dá riquezas a um e ao outro não, e a gente não sabe por quê, e às vezes até para segurar o coração, um pode ter, outro não pode ter, não interessa, nenhum é melhor no céu, nem pior na terra e vice-versa, né? Ou seja, essa teologia, ela coloca um peso nas pessoas, e muitas vezes atribui o pecado a uma causa e efeito. É certo que há causa e efeito. O salário do pecado é a morte. Eu planto, eu colho. É uma lei imutável, descrita em Gálatas 5. Contudo, há situações em que essa relação de causa e efeito não faz sentido. E Jó, você viu que é um homem temente a Deus, de repente chega um cavaleiro do Apocalipse anunciando, eu estava lá no campo, e de repente vieram os sabeus, e atacaram o gado, levaram, mataram todos os seus servos, só sobrei eu para vir aqui te dar notícia. Então vem uma notícia ruim. Pô, levou o rebanho. Eu estava lá com os camelos e jumentas, aí veio também, sobrei eu, vim aqui. Já começou a apertar. Daqui a pouco o pior acontece quando os 10 filhos que ele tinha, 7 homens, 3 mulheres, reunidos num banquete íntimo, familiar, deu um vento, cai a casa sobre eles, morrem todos eles. Então, uma crise que chega na família, e eu acho que você vai concordar comigo, que drama, né? Imagina, 10 filhos, você enterrar 10 filhos. Mas me chama a atenção aqui que a primeira atitude de Jó era a atitude que o judeu tinha de demonstrar o lamento, ele rasga a camisa, né, que era o símbolo de um luto profundo. Ele adora e confessa, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja que eu não vou ler agora o capítulo 2, mas no capítulo 2, acontece a mesma reunião que é relatada no primeiro, no céu. No dia que os filhos de Deus se reúnem, também apareceu Satanás. E o Senhor fala, você viu meu servo Jó? Repete a mesma afirmação, homem, temente, fiel, se desvia do mal. E agora Satanás falou, pele por pele, todo homem, se você tocar no corpo dele, já tirou tudo, mas se tocar no corpo dele, ele vai cair, ele vai se render. E Deus permite a aflição física, mas não a morte dele. Delimitando também o poder de Deus, que Satanás, ele tem um poder limitado. Ele não vai além do que Deus determina. E Jó, então, é tomado de chagas da cabeça aos pés. Então, imagina abrindo feridas e lá na frente, o capítulo, ele fala assim, a minha esposa não aguenta nem o meu hálito. E nem as pessoas aguentam ficar perto de mim devido ao mau cheiro. Então, feridas com cheiro em putrefação,
Ou seja, e a esposa dele, ao olhar isso, fala o seguinte: amaldiçoa teu Deus e morre. Uma pessoa sem sentido. Veja que como para a gente encarar a dor e viver uma teologia da dor sem se decepcionar com Deus, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Me parece então que a Bíblia não descreve nada acerca dela, nem fala o nome dela, mas ela não tinha dimensão nem a maturidade. E numa visão humana de um sofrimento, vendo a desgraça toda, e depois seu marido daquele jeito, ela fala: amaldiçoa, acaba logo com isso e morre. E Jó tem uma decisão: aceitamos o bem de Deus e por que não receber o mal? E diz então que em tudo isso ele não havia pecado. Gente, drama, mas que drama, né? A vida humana, ele nunca pensou que passaria por isso. Nós nunca pensamos em passar alguns dramas, nós não planejamos os dramas, né? A gente não tem controle sobre algumas circunstâncias. Se estiver perto de onde tem um tsunami, um lugar que tem um terremoto, que tem uma... Pode puxar um pouquinho para lá. Isso está sujeito, né? E nós vemos Jó ali, nesse drama, permanecendo fiel a despeito das crises, porque nós vamos ver que depois ele se questiona, e é normal se questionar. Uma vez o Billy Graham, falando para um congresso lá na Universidade Americana, ele falou assim: há 3 coisas que, por mais que a ciência tenha se multiplicado, a gente não consegue explicar totalmente. Qual é? O problema do mal, o problema do sofrimento, o problema da dor. E o livro de Jó é um desafio para todos nós, que interpretamos a Bíblia e procuramos fazer dela a nossa regra de fé e conduta. Como entender o silêncio de Deus no meio da dor? Porque isso tudo aconteceu e Jó começa a disparar para Deus. Ele faz 34 questões, depois você vai ver mais na frente, para Deus. E Deus não fala nada. Até um tempo. Mas o tempo do silêncio é doloroso. Como decodificar os planos misteriosos de Deus? Como lidar com a questão de um Deus que é bom e permite que eu viva o mal? São questões. Aí muita gente fala: Deus é injusto? Se Ele é bom, Ele não podia permitir? Né? Será que ainda é possível confiar em Deus? Essa é uma questão. Por quê, gente? Eu sei que o sofrimento, se ele não for levado a Deus e na compreensão de uma fé absoluta em Deus, ele pode enlouquecer. Né? Pessoas que são expostas a essas situações de estresse e dores intensas, às vezes perdem o equilíbrio mental, emocional, gritam, desesperam, né? E o sofrimento, às vezes, alguns xingam, alguns amaldiçoam a Deus, alguns blasfemam e maldizem a Deus. Por isso a importância desse livro, porque se há uma descrição, pelo menos histórica aqui, bíblica, de um sofrimento extremo, pulando Jesus, porque Jesus é o concurso ali, nunca pecou, bem diferente de toda a humanidade, nós encontramos na vida de Jó. E ali tem 3 modelos de pessoas que eu queria ir mais a fundo com vocês. Primeiro, eles estavam interpretando Deus de algum jeito. A mulher dele, os amigos que vêm para consolá-lo e o próprio Jó. Bom, Jó tinha 3 amigos, que você vai ler lá na Bíblia. Eles vão ao encontro de Jó para consolá-lo. Como é importante ter bons amigos, não é? Quando na hora da dor está presente. Eles chegam e ficam 7 dias vendo o estado de Jó, vendo a desgraça física, vendo o sofrimento, vendo toda a história, sem dar uma palavra e só chorando. Legal, né? E eles se solidarizam quando se dispõem a sair de casa e se encontrar com Jó, né? Isso mostra que há um poder curativo na companhia de amigos verdadeiros, né? Eles se tornam, então, empáticos, sabe? E diz a Bíblia que eles ergueram a voz, bota Jó 2,12 aí, por favor, né? Ergueram a voz, choraram. Então, não estavam fazendo teatrinho ali, né? E cada um rasgando o seu manto, da mesma maneira que Jó tinha, lançava ao pó o ar sobre a sua cabeça.
Versículo 13, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Meus irmãos, às vezes falar não resolve, concorda? Fica perto, receber um abraço, um aperto de mão. Ali foi uma atitude acertada dos amigos de Jó. Mas à medida que você vai lendo o livro, a gente vai percebendo como essas pessoas se tornaram tolas. E como a gente também pode se tornar tolo num momento de sofrimento de alguém ao nosso lado. Porque no final a presença deles se tornou agonizante, porque ao invés de trazer consolo, descanso, trazia acusação e culpa. E a gente sabe da história, pelo capítulo 1 e 2, que não havia culpa em Jó para que esse evento, não havia causa e efeito para a dor. E para Jó isso se tornou um sofrimento a mais, porque era a acusação que o sofrimento dele é porque ele tinha feito algo de errado. Né? Eles acrescentavam dor à culpa. Já não bastasse o cara estar caído, cabisbaixo, depressivo, com dor, sofrendo. Diz a Bíblia que ele raspava com cacos a sua ferida. Diz que não conseguia dormir. Diz que ele ficava esperando amanhecer. Você sabe quando às vezes você está doente ou com passando mal, como a noite é mais longa do que até o próprio dia, né? Ele tinha dor, não só física, mas do luto, que tudo recente, de não ter mais o que comer direito, não ter mais situação nenhuma, tudo foi perdido. E, como diz, eu não lembro como é que o Romário falou uma vez aí, o cara ficando calado vira até poeta. Se lembra um comentário que ocorreu? O Pelé calado era o poeta, porque ele recebeu uma crítica, ele colocou. Então, até o tolo, quando se cala, ele é sábio, né? Aquele que abre muito a boca, tem um ditado, dá bom dia a cavalo. E o que os amigos, então, acusam e querem teologizar. Olha o perigo, você pegar o que é Bíblia e aplicar mal aplicado. Eles vão fazer uma interpretação bíblica, uma hermenêutica da Bíblia, com a dor do outro, e acusando, trazendo juízo sobre Jó, sabe? O problema então de Jó é o seguinte: você é um cara que está errado, você pensa que é bom, mas não é, você pensa que é espiritual, não é, né? Você não é aquilo que você pensa. Você vê que eles acusam ele depois, até se você for ver, de adultério, de alguma coisa ele pecou, e de roubo, e vai assim por diante, sabe? Isso não entendem que muitas coisas você não vai ter explicação totalmente. Esse caso, a Bíblia esclarece o antes e o depois. Agora, pensa que durante esse percurso de tempo, Jó não entendia nada. Então, gente, pobreza. Deus não quer, se você é pobre não tem Deus, se você não tem a bênção de Deus. Onde está isso na Bíblia? Jesus foi pobre. Abraão foi rico. Jó foi rico, ficou pobre, ficou rico de novo. Então, gente, pobreza, enfermidade, alguns têm enfermidade, que há uma teologia também que prega que o cristão não pode ficar doente. Ora, pelo menos para morrer você vai ter que ficar doente. Nem que o coração pare de bater, o normal dele é bater. Não é? Paulo orienta Timóteo para que tomasse um pouco de vinho, porque tinha um problema de estômago, ele achava que isso era medicamentoso. Paulo fala de Epafrodito, ou Epáfras, agora estou na dúvida. Deixou doente em Mileto. Paulo foi um homem que Deus usou para curar pessoas à torta e à direita, mas naquele momento ele não podia. Paulo tinha um espinho na carne, que ele orou 3 vezes e não podia ser tirado. O Senhor falou que a minha graça te basta. Então, algumas situações não são punições divinas, né, a homens pecadores, embora todos nós aqui, nenhum de nós aqui é santo, né? E não, eu quero que você seja rico, desejo, mas Deus não dá para todos. Eu já pensei até na minha vida, se eu fosse um cara muito rico, será que eu estaria servindo a Deus? Então é melhor não ter, às vezes, a riqueza do que me afastar de Deus. Bom, mas quando assim acontece, a gente pede a capacidade, isso é que é o pior, de fazer as coisas para a Deus por afeto. E colocamos Deus contra a parede e julgamos que a gente, por exemplo, serve a Deus, eu tenho direitos espirituais adquiridos. Então, eu não aceito isso, eu determino, eu ordeno. Meu irmão, cuidado.
Você pode determinar se Deus te der uma determinação. Agora, não você determinar. Você pode ordenar se Deus te der uma direção para você ordenar. Agora, não significa que todas as doenças ou situações eu vou dar ordem, né? Você é filho de Deus, todos nós, mas Deus está, através da nossa história, construindo e vendo a nossa fidelidade, a nossa performance espiritual, como a gente responde às dores e lutas. Como eu falei aqui, ensinar a ser feliz não precisa muito não, embora a gente precise de orientação para não perder a cabeça, né? Mas o sofrimento... Muita gente pensa o seguinte: se eu jejuar eu vou convencer Deus a dar aquilo que eu quero. Ora, o jejum é uma arma bíblica, a Bíblia orienta nesse sentido. E quando jejuar, ela não determina assim um mandamento, mas ela orienta que você faça. Espera, Deus espera. Mas se esquece que a oração não é para mudar Deus. A oração é para alinhar o meu coração ao de Deus. Então, muitas coisas que eu vou pedir, que eu acho que deveria pedir, daqui a pouco Deus muda. Não, não é assim. Por isso que eu não é obrigado a concordar com tudo que eu acho que tem que ser feito. E a gente faz isso até em relação a dízimos e ofertas. Gente, dízimo é bíblico. Testa a fidelidade do nosso coração. Diz se o seu dinheiro está pegado, se o teu coração está pegado ao dinheiro ou não. Mas a gente usa um argumento teológico que diz, olha, só dá maldição. E o motivo, então, de dizimar, que deveria ser de um coração grato, feliz, porque Deus me abençoou, e eu tenho prazer em contribuir na obra de Deus, não se torna como eu te dou, mas você vai ter que me dar. E se não der, está errado, né? Então, é um troca-troca. E com Deus, Deus não trabalha assim. É como fazer assim: eu estou te dando o dízimo, agora quero uma nota promissória, porque eu dei o dízimo agora. Amigos, é certo que Deus abençoa a fidelidade de forma direta, que você também contribui, né? Mas a gente pede o maior valor, que é a gratidão, como eu disse aqui, o afeto que Deus merece. Então, voltando aqui, há pecados decorrentes de escolhas, decisões erradas. Mas é cruel e antibíblico julgar o seu irmão baseado no teu achismo. Foi o caso dos amigos de Jó. Deus depois toma a causa de Jó e chega para os amigos dele e fala: vocês disseram de mim o que não era reto contra o meu servo Jó. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente lida com dores, perdas que mexem com algo emocional muito grande, e eu não posso atrapalhar, até em nome de Deus, falando, usando a palavra de Deus, o que Deus quer dizer. E a gente vê que muitas coisas, então, não são decorrentes de causa e efeito, né? Uma vez Jesus teve um contato com um cego, e aí os discípulos perguntaram, né, quem pecou? Né? Eles ou os pais para que fosse cego? Jesus falou o que para essa causa aí? Quem se lembra disso? Não é relação com o pecado do pai, nem dos filhos, mas essa doença é para a glória. Não é muito louco? Uma doença que era para a glória de Deus. E teria que ser o momento certo que ele ia cruzar com Jesus, Jesus ia fazer um milagre e ele ia ficar livre de novo. Então nós vemos aqui que Jesus desvincula essa relação causal, porque isso é uma equação perversa quando a gente faz isso, né? Doença só resultado do pecado. Então uma enfermidade pode ser dada não só pelo pecado, mas por um misterioso projeto de Deus, como foi o caso até de Jó aqui. E Deus quer manifestar seu poder e sua glória em nós. A teologia que quer explicar tudo, ou tenta justificar tudo, vai cair em fracasso, meus amigos, né? Deus é misterioso, Deus é incompreensível, não dá para botar Deus numa caixinha, e Ele não precisa de ser defendido. Deus é Deus, né? Deus não precisa de um advogado. Aqui nos tribunais, vai um advogado, tem um promotor, não, ele é tudo e todos, né? Se as pessoas continuarem a crer, Ele é Deus. Se não crerem, Ele é Deus. Há um tempo atrás, a gente até citou que, alguns anos, a Beatriz, filhinha do Fábio e da Ju, tão nova, Deus levou. Aprove a Deus levar. Oramos, intercedemos, mas aprove a Deus levar.
Então, meus amigos, diante do mistério da dor, o silêncio, às vezes, contemplativo, e uma oração em favor, é muito melhor do que falar besteiras. Cuidado com o que você fala, né? Amém? Bom, eu vou pular aqui. Não vou entrar nos textos bíblicos que falam dos amigos agora, já citei de Jó. Vou falar agora a mulher de Jó. A mulher de Jó descompensou totalmente. Então, a importância também de uma mulher fiel, íntegra, do lado, é muito melhor, né? Se ela fala, Jó, aguenta firme, Deus é conosco, seria mais fácil, você não concorda? Você que é homem. Mas quando ela percebeu que o mundo ruiu aos seus pés, e vendo até o estado do marido como estava, ela chega, você ainda conserva, pega Jó 2, 9 aí, por favor, 10, ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu, falas como uma doida. Esse doida, também eu fui procurar ver no original, é como uma infiel. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Nós vemos, por exemplo, o salmista Asaf, no Salmo 77, ele vê a prosperidade dos ímpios, estava tudo bem, eles roubavam, faziam tudo, ele ficou em crise. Entre aspas, é normal a gente inquirir a Deus e entrar em crise. O normal não é permanecer na crise. Ele falou, até que eu entrei na presença de Deus, até que eu vi o fim deles, né? Então, a mulher de Jó, que ela entra numa linha de não acreditar mais nada, né? De até um cinismo. E a gente pode se tornar um cristão, no meio da dor, cético, sem crer, cínico, porque a intensidade da dor a gente não pode menosprezar. Mas nós temos um legado bíblico, tem uma história, Deus está nos ensinando. Sabe, ela estava fazendo uma leitura equivocada de Deus. E a gente não, como atribuir a um ser perfeito imperfeição? Como atribuir uma sujeira no caráter de Deus? Como fazer isso? É impossível, senão o próprio Deus se autodestrói. Mas as dores, eu não vou menosprezar as dores. As angústias podem desencadear dentro da gente alguns mecanismos que distorcem ou levam momentaneamente a questões que podem distorcer o que é Deus. Bom, dois casos interpretando Deus, né? Os amigos, a mulher de Jó. Mas agora eu queria focar mais em Jó, até porque nós temos que ir para o fim, né? Quando o caos se transformou, meus amigos, e toda a segurança foi abalada, pense no lugar dele, não tem mais nada, não tem família, eu não tenho mais recurso nenhum, eu não tenho mais saúde. Jó conseguiu olhar para Deus e glorificar, né? Então Jó, diz a Bíblia, rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra. Lançar-se em terra é um ato de humilhação, é como fosse se dobrar, ajoelhar. Eu acho que você concorda que ele correu para o único lugar que faria sentido em encontrar descanso e consolo, que é em Deus. E ele tem essa afirmação célebre, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Ou seja, não estou apegado a recursos. O Senhor tomou, o Senhor deu, o Senhor tomou. Obrigado, bendito seja o Senhor. Como é que Jó conseguiu fazer isso? Essa é a pergunta que eu fiz a mim mesmo, quero fazer com vocês. Primeiro, ele lançou-se em terra e adorou. O que ele fez? Tirou o olho do caos e olhou para Deus. Acho que é a mesma atitude que Jeremias também teve. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Se você olhar para o problema, eu vou afundar, eu vou ficar depressivo, eu não vou sair dessa. A minha vida acabou. Agora, se eu olhar para Deus, se eu olhar para longe, se eu olhar para algo que me dá esperança, e Deus é um Deus de esperança, tanto é que Jeremias fala, as misericórdias do Senhor se renovam o quê? Cada manhã. Então, se o nosso foco é a dor em si, a gente vai manter a doença emocional. Eu sei que o sofrimento é grande. Eu sei que às vezes é difícil você tratar com a perda. Mas se eu olhar em Deus, é óbvio que eu vou encontrar força em Deus. Se lembra de Pedro no mar? Enquanto ele estava caminhando, posso ir aí de encontro ao Senhor? Jesus falou, vem. Daqui a pouco ele reparou o que, gente? O que foi? Quem se lembra?
a onda, a força do vento, e ele começou a afundar, né? Então, eu posso, estou no sofrimento, eu devo sofrer. Eu posso perguntar a Deus algumas coisas, até porque posso perguntar, porque é um diálogo que você está tendo com Deus na tua vida. Mas eu não preciso blasfemar, eu não preciso ficar de mal com Deus, né? A dor era real de Jó, a dor era profunda, mas ele firmou seu coração num lugar seguro. Essa é a diferença do homem de Deus, que anda na presença de Deus, e que tem Deus como sua referência, ou aquele como é até um religioso. A fé cristã é num Deus imutável, né? Um Deus que trabalha conosco, que luta por nós, luta, diz a Bíblia, por aqueles que nele esperam. Um Deus que é um Deus de esperança, um Deus que no dia das trevas, ele está conosco. Salmo 139 diz, se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor lá está. Se eu estiver na situação pior da minha vida, Deus está. Se eu estiver lá em cima, viajando de avião, o Senhor está lá comigo também, né? Mas para que isso se dê, eu tenho que olhar para Deus. Segunda coisa, Jó reconheceu o direito de ser Deus. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. A raça humana, todos nós, temos uma crise com a prerrogativa de Deus ser Deus. Por quê? Eu planejo a minha vida, eu quero que a minha vida seja assim. E se a minha vida é o contrário, eu fico aborrecido com Deus, né? Eu não admito que Deus seja Deus, que Ele exerça a função de decidir. Isso é o papel de Deus, né? De conduzir, de governar a história. A gente quer ser ovelha de Cristo, fala do Salmo 23, mas muitas vezes não quer submeter o pastoreio dele, né? Por quê? A nossa humanidade, nós temos que lutar contra ela. A gente fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou, na verdade, de nada terei falta. Entretanto, eu não quero ser ovelha, porque o pastor está me guiando para lá, mas eu não quero ir para lá, né? E Jó, mais à frente, ele reconhece 23:13 e fala assim, ó, 23:13, se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O próprio Deus fala o seguinte, agindo eu, quem impedirá? O que Ele quer, isso fará. Por quê? A gente canta, Ele é Deus, se Ele fizer, quem já cantou essa canção aí? Olha o cuidado que a gente tem que ter quando a gente canta, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também é Deus. Você vai ver que Jó 42:2, ele fala assim, eu bem sei que tudo pode, Deus pode tudo, Ele tem todo o poder, e que nenhum dos seus planos é frustrado. Jó estava absolutamente certo que Deus tinha controle sobre todas as coisas, né? E você vai ver o capítulo 12, mostra exatamente a soberania de Deus. Ele fala, na tua mão está todo ser vivente. O mundo não caminha com todas as crises que ele está vivendo, de guerras, na política, de tumulto, ao léu. Deus está por trás da história. Deus está conduzindo o mundo, né? Jó carrega aqui a compreensão, então, da soberania divina. E ele se rende, ele se prostra. Ele sabia que tudo que ele recebeu foi Deus quem deu. O carro que você tem, foi Deus quem deu. A cama que você deita, foi Deus quem deu. Os filhos, a família que você tem, foi Deus quem deu. Ele sabia tudo e que Deus tinha que ser glorificado em tudo. Embora tudo tivesse muito confuso na mente dele. Embora a agonia tomasse seu coração, mas aí ele ia para esse lugar de descanso que era em Deus, sabe? E ele entende que a adoração não tem a ver com circunstâncias, favoráveis ou não, se está muito bom ou não. Ele tinha uma compreensão que ele, como servo, criatura de Deus, filho de Deus, devia a Deus adoração. Deus não é adorado só porque ele tinha uma situação positiva, mas por causa de quem Deus é. Você vê que Paulo afirma lá em Tessalonicenses assim, em tudo dai graças. Ou seja, em qualquer circunstância. Não está falando por tudo. Eu estou, aleluia que eu estou com câncer. Glória a Deus que eu quebrei o pé. Não é isso. Em tudo você dá graças, né? E como agradecer quando a situação é adversa? Só se você entender a soberania de um Deus que está acima de tudo e de todos, né? E se você não refletir sobre isso,
você não vai ter a capacidade de glorificar a Deus. Ou seja, apesar de estar tão difícil, apesar de eu não estar entendendo, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida ainda. Se você está vivo, Deus tem um propósito. Se morreu, Ele tomou para Ele, né? E a gente, então, não é ensinado a encontrar a graça, num certo sentido, na dor, mas encontrar a graça de Deus no meio da dor, aí sim. Né? Não vou achar graça da dor, sorrir e ficar feliz porque eu estou doente, mas a despeito da dor, encontrar em Deus um Deus soberano. Porque nós estamos vendo um homem agindo exatamente assim, né? No meio de um sofrimento, e não foi pouco sofrimento, você concorda comigo? Num sofrimento tão profundo, ele adora a Deus, rasga as suas roupas, rapa a cabeça, se inclina e adora. Gente, não é impossível. Você sabe, já ouviu falar essa linguagem? Sacrifício de louvor? É o louvor quando está tudo ruim. Foi isto que ele afirma na sua palavra, e Deus fez questão de deixar registrado isso, né? Bom, Jeremias 29 fala: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, Jeremias 29, 11, né? E não de mal, para dar o que vocês desejam. Deus não é um Deus sádico, tem um porquê de tudo. Você não entende, nem eu, muitas vezes. A nossa fé é tipo a do Abacuque, que tem que ter. Você lembra de Abacuque? Ainda. Olha como é que ele fala. Abacuque 3, acho que lá no finalzinho, né? 17, né? Ainda que a figueira não floresça. Ele estava olhando para o campo, assim, não tem nada, não tem um figo. Ainda que não haja o fruto da vide, não tem uva. Ainda que o fruto da oliveira minta, que é o azeite, a oliveira, né, que produz. Os campos não produzam mantimento, o que mais ele fala? As ovelhas, o que mais aí? Não haja vaca nos currais, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha. Você consegue ver uma adoração? Ou seja, está tudo dando errado, mas eu vou louvar a Deus. Não é que o profeta está feliz com a situação, mas ele encontrava motivos para adorar a Deus. Então, não é fácil vermos pessoas no meio da dor glorificando a Deus, na enfermidade. Eu vi o pastor Russell Shedd, se você fizer uma busca no Google, você vai ver, falando da doença, ele teve um câncer no final da vida, e falou assim: eu louvo a Deus porque Ele está me aproximando mais dEle, e agora eu estou me desmamando da terra, estou querendo mais partir do que ficar. E ele entendeu a doença como algo didático na vida dele, um homem que serviu a Deus, a família de missionários, o pai dele era americano, foi para a Bolívia, ele nasceu na Bolívia, veio para cá depois para o Brasil, né? Bom, Jó tirou o olho do caos, Jó olhou para Deus, ele reconheceu que Deus tinha o direito de ser Deus. Mas, como a Bíblia e Deus é um Deus de esperança, o livro de Jó não termina de uma forma desoladora. Vamos só chorar e vamos louvar a Deus. Mas ele termina repleto de esperança, né? E tem um texto que ele pede, eu não sei se eu não anotei aqui, para gravar numa pedra, ferro, o registro, de que isso fosse permanente. E quais essas palavras? É o versículo anterior, é Jó 19, 25, então volta, acho que é o anterior, vê se é o 24, por favor. Eu não estou vendo aqui porque está... Como é que está escrito aí, gente? Vamos lá. Isso. Então, ele preferia que fosse escrito isso na rocha, de maneira que não fosse mais tirado. E qual é que fosse escrito? 25. Então, bota, esse todo mundo conhece. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, o quê? Se levantará sobre a terra. Veja que o coração de Jó, mesmo no meio do sofrimento, tinha uma esperança. E Deus, Ele coloca a esperança em nós, né? Essa é uma fé, uma esperança que transcende até o presente. Alguns teólogos falam que isso aqui ele já estava vendo, é a ressurreição que vai ocorrer ainda daqueles que serão salvos, né? Mas ele usa a figura de um redentor. Redentor é alguém que liberta, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim
ele se levantará. Isso aqui é algo profético, porque a Bíblia toda, desde o Velho Testamento, aponta para Cristo. E Cristo, o Novo Testamento explica toda a figura da redenção. Ou seja, Jó já sabia que havia um Redentor. Né? E a gente precisa lembrar dessa verdade todos os dias, porque ele vive. A gente canta isso. Na época da pandemia, a gente cantava, porque ele vive, posso crer no amanhã. Não é isso? Porque, olha o que você está cantando. E aí, o que você faz com o temor? Temor não. Você vai contrariar o teu eu. Pois eu bem sei. Olha a nossa fé. Eu sei que a minha... Está na mão do diabo? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Gente, Deus mudou a sorte de Jó. Veja o versículo 42:10, por favor. Diz, mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Olha só, Deus ficou aborrecido com os amigos dele. Ele falou, vocês vão ter que ir lá perante Jó, e ele que vai orar, eu vou abençoar vocês. Se vocês não forem perante Jó, vocês não vão ser abençoados. E eles foram. E Deus deu-lhes o dobro de tudo que antes possuíra. Então, num momento tão trágico, tão intenso, tão profundo, no início do livro, tudo é transformado de uma forma poderosa no último capítulo de Jó. Eu pergunto a vocês, não é isso que nos fala o Evangelho? Não é isso que aponta para a morte de cruz? A cruz não parecia o fim da vida? Não havia esperança para a humanidade? Os discípulos mesmo não estavam mais crendo, eles se esconderam. Aquela loucura de Jesus, para muitos, ele era um louco, um pregador louco, tinha um fim. Os homens, eles rejeitaram a Jesus. Mas Jesus, depois de 3 dias, diz a palavra, o que aconteceu, gente? Ele ressuscitou. Ali estava a cruz para dizer, se não havia esperança, agora você tem uma esperança, né? Jesus foi levado ao túmulo, mas a morte não tinha a palavra final. O Espírito que vivificou Cristo também está sobre nós, diz o apóstolo Paulo. Então o cenário muda ao 3º dia de Jesus, ele ressuscitou. Você vai ver que Tomé estava meio cético, falou, só vou crer se eu puder tocar na ferida dele. Depois que ele toca, ele fala, meu Senhor e Deus meu. O Evangelho, então, ele nos fala de uma esperança viva. Sempre há uma esperança se você está diante de um Deus vivo. Foi isso que Jó experimentou, porque o Evangelho não termina com uma nota de desânimo, mas de uma declaração de júbilo ao Cordeiro. Apocalipse fala isso, que foi morto, mas que vive. A cruz, ela vai te ajudar a interpretar a história. A cruz nos ajuda a entrar no, como é que eu posso falar, um pouco no mistério do sofrimento. A cruz nos fala perceber que por mais cruel que seja a nossa dor, não é desproposital. Jesus passou por uma dor e tinha um propósito. E nenhum sofrimento é só um mero sofrimento. Entendem o que eu estou falando? Jó, ele conhecia Deus de uma forma que ele entendeu. E toda teologia, ou toda interpretação na Bíblia só é válida quando você entender Jesus na cruz. E quando você entende que Ele já pagou pelo preço do nosso pecado, que Ele nos santifica, que não há mais nenhuma acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus, né? A gente vai começar a deixar de raciocinar de forma causa e efeito muitas dores e dificuldades, e a gente vai ser capaz então de glorificar a Deus, ainda que não tenha dinheiro, ainda que eu não tenha saúde, ainda que eu não sei, procura por favor a letra do hino Sou Feliz com Jesus. Já botou aí? Tá, eu pedi para ele cantar. Eu vou contar a história desse hino para vocês, para terminar, tá bom? Você pensa assim, o cara escreveu um hino, Sou Feliz com Jesus. Fala, tá tudo bem com esse cara, né? O autor devia ser um homem rico, um cara que estava passando por um momento maravilhoso da vida, está tudo dando certo, mas você vai ver na estrofe, se a dor a mais forte sofrer.
Olha a história que eu vou ler dele aqui. Esta é a história de Horatio Gates, o sobrenome aqui, Spafford. Casou-se com uma jovem chamada Ana. Em 1870 tinha um filho e 3 filhas. Mais tarde teria uma outra filha chamada Taneta. Neste mesmo ano, então 1870, seu filho de apenas 4 anos morreu em consequência de uma febre muito forte e sua família sofreu o seu primeiro impacto. No dia 9 de outubro de 1971, então um ano depois, acontece um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. Este incêndio matou cerca de 250 pessoas e deixou quase 90 mil pessoas desabrigadas. Horatio teve uma grande perda financeira por causa do incêndio que destruiu cerca de 1/3 da cidade. Mesmo assim, ele e sua esposa trabalharam intensamente durante 2 anos, ajudando as vítimas a reestruturarem suas vidas. Horatio era amigo do grande evangelista Moody, que também morava em Chicago. Em 1873, Horatio e sua esposa decidiram ir até a Europa, onde iriam encontrar Moody em uma de suas cruzadas evangelísticas. Planejavam visitar a Europa continental, viajar, passear também. Toda a família viajou para Nova York para então pegar um navio, mas um compromisso no último momento impediu Horatio de viajar. Então ele enviou sua esposa e 4 filhas, vai na frente no navio. Ele iria encontrá-las assim que pudesse. Então, no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com Ana e as 4 filhas do casal e mais os outros passageiros. Horatio voltou a Chicago, então acontece uma tragédia. Na madrugada de 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que a família de Horatio estava se chocou com outro navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. E aí fala que 226 pessoas morreram, incluindo as 4 filhas de Horatio. Somente 90 pessoas sobreviveram, entre elas Ana, a sua esposa. Logo que chegou a um lugar seguro, após ser resgatada, Ana enviou um bilhete. 1º de dezembro, então nós estamos falando de 22 de novembro, 1º de dezembro, não tinha um WhatsApp, não tinha como comunicar, né? Um bilhete para o marido com a triste mensagem: salva, porém só. Imediatamente Horatio pegou um navio e foi ao encontro da sua esposa. Em um momento da sua viagem, foi avisado que estava passando perto do local onde suas filhas haviam morrido no acidente e se sentiu profundamente comovido. Então ele voltou para sua cabine e começou a escrever: se a paz, a mais doce... Está a letra aí? Bota a letra, por favor. Se a paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, ela o que for, tu me fazes saber que feliz sou com Jesus. Então, meus amigos, esse hino foi escrito num momento também de muita dor, mas ao mesmo tempo ele pôde sentir o conforto e a paz no meio da dor. Jesus declarou: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu dou, não como o mundo a dá. Não porque está tudo bem, né? Por isso ele fala: não se atemorize o vosso coração. Eu queria convidar vocês a cantar. Eu vou fazer umas aplicações práticas para terminar. Pode ser? Vamos cantar esse hino, então? Fazer